Amém. Depois de um tempo tão especial de louvor, queria convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3. Aproveito para saudar os visitantes, de repente, pessoas que têm vindo aqui à igreja, ainda não estão conectadas. Seja muito bem-vindo. A gente quer conhecer você, caminhar mais perto de você. Há pequenos grupos durante a semana, há tantas oportunidades da gente conhecer mais a Deus e a gente quer muito que você participe disso. Então, não fica só vindo, né? Quero conhecer a gente como igreja. De repente você que é membro está do lado ou perto de uma pessoa assim, e Deus quer usar você justamente para acolher, trazer para perto. Aos jovens, temos uma boa oportunidade aí, daqui a 2 semanas, a gente vai ter um retiro chamado de vocacional. O pessoal aí fora faz teste vocacional, né, nos consultórios. A gente vai fazer esse retiro para entender um pouco sobre a nossa vocação aqui. Eu quero convidar e convocar você que é jovem, tem aí 18 anos para cima, para a gente passar esse final de semana, 1º de maio, daqui a 2 semanas, juntos, buscando a Deus, aprendendo mais da palavra, também se conhecendo, tendo tempo de comunhão, para a gente poder se conectar cada vez melhor a Deus e uns aos outros também. Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. É a carta à igreja de Sardes. Se você vê alguém que está sem Bíblia perto, por favor, chega junto para todo mundo ler. É uma carta muito forte, polêmica. Ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Pode ler essa parte aí comigo? Que tens o quê? Entendeu aí ou não? Nome de que vives, porém estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós lemos aqui a Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração. Alcance-nos aqui, ó Pai, à medida da Tua vontade e do que o nosso coração precisa. Queremos dedicar a Ti, ó Deus, nossa vida. Dedicar ao Senhor, Pai, ofertas, dízimos, os nossos recursos, a nossa família. Queremos dedicar a Ti, consagração ao Senhor, Pai. Nos abençoa, nós precisamos de Ti. Somos falhos, pecadores. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado aqui, pelo menos nos cultos que eu tenho pregado,
as 7 cartas que Jesus escreveu à igreja do Apocalipse, ou melhor, as 7 igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. Aí são os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Eu sempre tenho, eu acho que as primeiras, eu falei um pouco mais sobre o texto de Apocalipse, mas sempre eu tenho lembrado 2 coisas a respeito desse texto. A primeira é que João estava preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. E o apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo na terra, aqui no ano 96, preso por causa do Evangelho durante o reinado o governo de Domiciano, imperador romano, que cruelmente perseguiu os cristãos. João, ele era apóstolo e nessa época ele era responsável pelas igrejas da Ásia Menor. Era chamado de bispo, ou seja, João pastoreava não somente em Éfeso, mas também em todas essas igrejas que ficavam nessa região da Ásia Menor, as 7 igrejas. Então João, preso por causa do Evangelho, esse é o primeiro ponto. Ele recebeu uma grande revelação que começa a ser contada no capítulo 1. Ele viu o Senhor Jesus de maneira assim gloriosa, ressurreta. Ele teve uma grande visão de Cristo Jesus ali, quando ele estava no dia do Senhor, e o texto diz no capítulo 1 que ele cai como se tivesse sido morto, de tamanha glória com que ele se deparou lá naquela ilha isolada em que ele estava preso por causa do Evangelho. Mas a segunda coisa que eu tenho lembrado é de que Apocalipse não é um livro de enigmas, mas é um livro de adoração. O que Jesus vai revelar a João é que não é o Império Romano que é vencedor, não é o pecado que é vencedor, não é o reino das trevas que é vencedor, não são os poderes humanos que são vencedores, não é a besta que emerge do mar, nem a besta que emerge da terra, não é nada disso. Que Jesus vai relatar a João é que é a igreja de Jesus, é o povo de Deus que é o vencedor. Somos nós, os cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, guardados por Deus aqui na terra, que somos os vencedores. Por isso que o Apocalipse é um livro de adoração, que retrata para a gente ao longo de vários momentos e ciclos e episódios, como a igreja de Jesus continua adorando, se curvando, clamando e proclamando o Evangelho do reino de Deus aqui na terra. É claro que lá na época o que estava em jogo era a perseguição do Império Romano. Mas Jesus, quando manda ou começa a sua revelação para João, dando essas 7 cartas, ele está falando para a igreja, para a sua igreja, desde lá até quando Jesus Cristo voltar. Tem gente que interpreta, se você procurar ler ou ouvir vídeo no YouTube sobre Apocalipse, você pode ter coisas boas e pode ter coisas que não são tão boas. Tem gente que interpreta as 7 cartas do Apocalipse dizendo que elas são 7 diferentes momentos da história da humanidade. 7 momentos diferentes que Jesus retratou para João, até quando Jesus Cristo voltar. Então, Éfeso era aquele primeiro momento, Esmirna um outro momento, e por aí vai. Não sei exatamente qual seria o nosso momento aqui, de acordo com essa interpretação. Mas eu quero dizer a você o seguinte: talvez numa mesma plateia, dentro de uma igreja local, nós tenhamos Jesus falando, talvez para você, o que ele falou para a igreja de Éfeso, dizendo assim: abandonou o primeiro amor. Volta, te arrepende, volta. Vem, porque o vencedor prova da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Talvez no mesmo auditório Jesus esteja dizendo assim como falou para a igreja de Esmirna: persevera, você está sofrendo, eu conheço as tuas dores, conheço a tua tribulação, conheço inclusive gente que morreu aí dentro da sua igreja, da sua comunidade por causa do Evangelho, eu conheço, mas persevera nesse sofrimento.
porque se você for fiel até a morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida. Eu sei que no mesmo auditório, talvez a igreja de Pérgamo esteja aqui em voga, falando para a gente, dizendo assim: eu sei que vocês estão perseverando, estão me buscando, só que vocês estão abrindo brechas. Tiatira também é a mesma coisa. Vocês abriram brechas no coração, brechas na comunidade, e ao invés de se posicionarem firmes contra ensinos errados, equivocados, como aqueles de Balaão, ou como aqueles de Jezabel, que envolve a adoração de ídolos, que envolve a idolatria no nosso coração, da época que nós vivemos, que envolve festejarmos, comermos e bebermos à mesa com os ídolos da nossa época, e que envolve também muita promiscuidade. Eu sei que vocês abriram brechas, mas tem tempo para você se arrepender, porque é o vencedor que se arrepende. Esse aí terá escrito o nome numa pedrinha branca, receberá um novo nome, uma nova história, uma nova identidade. Mas a igreja de Sardes, ela é tão difícil, porque essa foi a igreja, uma das duas igrejas que Jesus escreveu sem afirmar absolutamente nada. Ele só escreveu bronca. Você já levou bronca de alguém? Quem já levou bronca? Eu já levei bronca. Eu já levei tanta bronca. Se eu fosse contar para você, eu já levei bronca de tanta gente, tantas situações. Já levou bronca da sua mãe, do seu pai, que aquela bronca assim que quando começa a falar a cabeça gela, os pés ficam, a perna fica tremendo. Já levou bronca do seu patrão, do seu trabalho? Já levou bronca de algum tio, avô, avó? Já levou bronca da polícia? Essa eu já levei, é difícil. Já levou bronca de gente armada assim do seu lado dando bronca em você? Irmãos, Jesus está dando uma bronca aqui para a igreja de Sardes, mas o que está por trás do coração de Jesus não é ira, não é raiva. O que está por trás do coração de Jesus é amor, é compaixão, é graça, é misericórdia. Mas Jesus está dando uma bronca do tamanho do trem. As cartas aqui do Apocalipse, elas têm uma estruturazinha básica. É uma afirmação da identidade de Jesus, né? Ele diz: eu sou. A segunda é uma afirmação da igreja, dizendo assim: eu sei, eu conheço, eu sei que vocês são uma igreja amorosa, eu sei que vocês são uma igreja em muita comunhão, de muita atividade, eu sei que vocês estão perseverando, eu sei. Jesus também fala uma bronca, dizendo assim: tenho porém contra ti o seguinte, tem uma coisa aí que precisa ser revista. E por último ele traz uma promessa. Mas para duas igrejas Jesus não deu bronca. Foram as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que a gente vai ver semana que vem. Mas duas igrejas Jesus não deu nenhum elogio, e uma delas é a igreja de Sardes, a outra é Laodiceia. Jesus não deu um elogio. Eu falei aqui já alguns meses atrás que a igreja, a palavra e o evangelho de Jesus nunca vão morrer. Nunca. O Egito não conseguiu vencer o reino de Deus na terra. A Assíria não conseguiu abafar a promessa de Deus aqui na terra. A Babilônia não conseguiu. O Império Medo-Persa no Antigo Testamento não conseguiu destruir as promessas de Deus para que Jesus Cristo nascesse. Grécia nem Roma conseguiram destruir a palavra e o evangelho de Jesus aqui na terra.
Nenhum reino, nenhum império, nenhum ídolo da nossa época, pode ser uma ideologia, pode ser uma opressão política, pode ser até mesmo o dinheiro, a promiscuidade, nada nesse mundo vai conseguir vencer, porque Apocalipse nos relata uma igreja que é vencedora e é guardada por Jesus para adorá-lo em todo o tempo. Mas tem uma coisa que é verdade, irmãos. Tem igrejas que elas abrem e elas também fecham. Jesus está falando aqui para Sardes isso. Tem pessoas que começam a caminhar bem, mas no meio da jornada secam. Começam a caminhar bem, mas talvez deixaram de provar da água da nascente, da água da vida, e passaram a confiar nas estruturas que eles criaram para si. Eles têm uma fonte, nós temos uma fonte, é Jesus, é a água da vida. Começamos a nossa jornada bebendo, nos satisfazendo em Jesus. A Bíblia fala de alegria da salvação. Começamos a jornada sem muito peso, com muita leveza, com muita alegria, disponível para tudo. Começamos a jornada colocando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida totalmente em Jesus, na graça, na palavra de Deus. Começamos a jornada assim, mas infelizmente, muitas vezes não terminamos, não perseveramos. Vamos supor que a gente começa a criar mecanismos. Criamos um mecanismo chamado balde. Sabe o que é um balde? Já tomou banho de cuia? Tem uma galerinha aqui que eu olho assim e nunca tomou banho de cuia. Aí pegou o balde, encheu lá na nascente, levou para casa e ficou lá bebendo a aguinha do balde, tomando banho com o balde, lavando louça com o balde. Quem viveu um pouco tomando banho de cuia e com racionamento de água, sabe o que um balde faz milagre, não é não? Um balde você toma banho, um balde você lava as louças, um balde você faz milagre. Só que tem uma hora que ele seca. E secando ele não consegue produzir mais água. Não consegue, porque a nascente está lá jorrando, a nascente está lá produzindo o tempo todo água, mas o balde não consegue mais. Sabe o que acontece, irmãos? Justamente os mecanismos, justamente aquilo que nós criamos para nos dar segurança, justamente aquilo que nós criamos para trazer estabilidade à nossa vida, podem ser os nossos maiores inimigos, podem ser as maiores armadilhas da nossa fé. São esses mecanismos e armadilhas que produzem em nós acomodação. São essas armadilhas, esses mecanismos que nós criamos que produzem em nós apatia espiritual. São essas coisas que vão secando a nossa alma e o nosso coração. São essas coisas que vão fazendo a gente acreditar que de alguma forma tem alguma beleza ou tem alguma bondade em mim mesmo, tem alguma coisa, algum valor intrínseco à minha pessoa que de alguma forma precisa ser valorizado, precisa ser usado. E quando confiamos mais em nós do que em Cristo, nós nos perdemos. Paulo falou que o Evangelho é o tesouro guardado em um vaso de quê? De barro. Quando começamos a achar o vaso de barro mais bonito do que o tesouro, é justamente quando nos perdemos. Em Sardes aconteceu exatamente isso. Sardes, irmãos, era uma das cidades da Ásia Menor. Ela era formada ou construída no alto de uma montanha bem íngreme. Bem íngreme. Sardes, ela tinha essa parte da cidade
construída no alto da montanha, com uma fortaleza assim imensa, e embaixo no vale ela tinha também o seu comércio para dali sobreviver. Mas ela estava lá construída em cima. Sabe qual é a história de Sardes? É a história de uma cidade que não podia ser nunca destruída, nunca invadida, nunca encerrada. Sabe qual é a história de Sardes? É uma cidade que, por estar construída em cima de uma montanha, é uma cidade ensimesmada, autoconfiante demais. Aquilo que era para ela uma bênção, aquilo que era para ela um mecanismo de defesa, aquilo que para Sardes era uma coisa muito boa, muito valiosa, era uma coisa especial que ela tinha na cidade, se tornou para ela uma grande armadilha, porque Sardes confiava mais em si mesmo. O que aconteceu a Sardes é que ela foi invadida pelo menos 2 vezes antes de Cristo, 2 vezes, por momentos diferentes, exércitos diferentes. Ela foi invadida porque dentro daquela grande fortaleza, os exércitos inimigos encontraram uma brecha. Diz a história que um deles, um exército de Antíoco, ele viu um cara de Sardes descendo por um buraco das muralhas daquela fortaleza, e ele diz: é por ali que a gente vai atacar Sardes. E eles subiram de madrugada, entraram na cidade e destruíram ela toda. Sardes, no ano mais ou menos 17, 18, passou também por um grande terremoto. Destruiu toda a cidade. Ela passou 5 anos sendo restaurada, restabelecida. E porque ela era uma cidade rica, porque ela era uma cidade com muitos recursos, em apenas 5 anos ela foi totalmente reconstruída. Mas aquilo que para Sardes era uma grande bênção, Jesus falou, se tornou uma grande armadilha. É por isso que Jesus fala algumas coisas, veja se não faz sentido para você. Primeiro, no versículo 1 do capítulo 3, quando Jesus diz assim: conheço as tuas obras, você tem nome de que é o quê? Viva. Você tem nome que é uma cidade rica. Você tem nome que é uma fortaleza. Você tem nome e que é algo seguro e estável, como nós estávamos falando. Mas na verdade você está morto. Por dentro está morto. No interior está morto. Tão somente, irmãos, tão somente, porque na nossa história de vida no Evangelho, nós, em um momento da nossa vida, passamos a confiar mais nos mecanismos, mais nas seguranças, mais nas estabilidades e em tudo que nós construímos para de alguma maneira nos afirmar e nos desenvolver aqui na terra. E ele fala: vocês têm fama que estão vivos, fortes, poderosos, ricos e estáveis, mas na verdade está morto. Está morto porque quando Jesus olha lá do céu, Ele que é a fonte de toda a vida, Ele que tem os olhos como chamas de fogo, Ele que tem toda a plenitude de Deus, quando Jesus olha, Ele não vê a fortaleza, Ele não vê o castelo de areia que nós criamos e achamos que é tão seguro para a vida da gente, Ele não vê a estabilidade que nós estamos desenvolvendo para que de alguma maneira tenhamos autoconfiança para sobreviver aqui na terra. Ele não vê isso. Quando Ele olha lá do céu, Ele vê o nosso interior. E é assim que Ele está falando para a igreja de Sardes: eu não estou vendo que vocês são fortes, ricos pela economia, pelo comércio, pela história de reconstrução de vocês. Eu não estou vendo que vocês são uma fortaleza. Eu estou vendo que vocês são fracos e mortos, como muitas vezes acontece com a nossa vida. Homens e mulheres que demonstram para os outros tanta força, tanta competência, tantas armaduras que nós vamos colocando em nós, mas que muitas vezes lá dentro estamos mortos, quebrados,
fracos e não conseguimos assumir. Jesus, quando olha lá do céu, Ele vê o nosso interior, Ele vê toda a nossa vida. E Ele fala: eu não estou ouvindo a fama, mas eu sei que tudo o que vocês construíram, na verdade, se tornou uma grande armadilha na história de vocês. A nossa história religiosa pode ser uma grande armadilha. Toda a igreja desde pequeno, já sei tanta coisa, pode ser uma grande armadilha. A nossa profissão, nossos estudos, títulos acadêmicos, tantas coisas que são em si boas, que podem abençoar a nossa vida, mas quando começamos a priorizar, ou quando colocamos o nosso coração nessas coisas, passamos a ver beleza no vaso de barro e não no tesouro que está lá dentro guardado, nós nos perdemos. E a linguagem de Jesus para quem está perdido não é assim do tipo: está mais ou menos, é porque Jesus é muito sincero e muito claro. Ele fala: vocês têm fama de que estão ricos, mas na verdade vocês estão mortos, perdidos, estão mortos. Essa cidade sabia o que era isso. Fazia muito sentido para a igreja de Sardes ouvir isso de Jesus. Eles sabiam, porque eles eram uma cidade conhecida na história da humanidade como uma cidade invencível, estável, fortificada. Mas ela fora invadida e destruída por 2 exércitos, como também por um terremoto. Jesus ainda fala no versículo 2, eu queria que você olhasse aí. Veja se não faz sentido toda essa advertência que Jesus está dando aqui. Ele fala: sejam vigilantes, consolidem o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado inteiras, plenas as obras na presença do Senhor. Ele fala: se arrependam. Veja se não faz sentido quando ele diz: porquanto, se não vigiares, eu virei como um ladrão. Como aconteceu na história de vocês, da cidade de vocês. Eu virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei. Da mesma forma que Jesus falou lá para Éfeso, dizendo: se vocês não se arrependerem, não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar do seu lugar o seu candeeiro. Ele está falando aqui para a igreja de Sardes: eu virei como um ladrão. Eles sabiam o que significava isso, porque tinham sido invadida 2 vezes por 2 exércitos inimigos, que entraram na espreita, que entraram na brecha e destruíram tudo. Jesus está falando para eles assim: eu virei como um ladrão. Vocês não sabem a hora, não sabem o momento, mas o juízo de Deus vai cair, e esse negócio vai acabar, vai ser envergonhado, vai ser exposta a nossa morte, a nossa apatia de alguma maneira. É assim que acontece, irmãos, na jornada de muitos que começam bem, mas que no meio do caminho passam a confiar tanto em si mesmos, a se encantar tanto com as coisas ao seu redor, que as paixões do mundo, as fascinações que os ídolos modernos nos oferecem, passam a secar, embrutecer, e nós morremos. Mas Jesus não para por aí, porque a bronca de Jesus é cheia de amor, cheia de graça. Ele fala para essa igreja assim: sejam vigilantes. Jesus primeiro se apresenta dizendo assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Você sabe o que significa isso que Jesus está falando? Eu sou a plenitude de Deus. Aquilo que Paulo falou aos Colossenses no capítulo 1 a respeito de Jesus, ele está falando aqui também. Jesus está falando: eu sou aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus. Jesus se apresenta para aquela igreja como sendo a plenitude de Deus, aquela fonte, como falei no início, que está o tempo todo jorrando para nós a água da vida.
Jesus se apresenta para aquele povo dizendo: eu sou exatamente aquilo que vocês precisam para satisfazer a alma, para se encontrarem na vida. Eu sou essa grande plenitude que vocês não vão encontrar nas fortalezas, não vão encontrar nos projetos de estabilidade, não vão encontrar no vaso que é de barro. Sou eu, a grande fonte, a grande estabilidade, a grande segurança da nossa vida. Ele é Jesus. E ele fala: eu sou aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus. Mas estou falando para a gente, a igreja de Sardes, estou falando para vocês, porque não estou achando as obras, as atividades, as coisas que vocês têm feito, o estilo de vida de vocês, não estou achando eles plenos. Íntegros é a expressão do texto. A fonte de água da vida, a fonte de toda a plenitude de Deus, está falando para nós assim: não estou achando inteiras, plenas. Vocês estão trabalhando muito, estão fazendo muita coisa, mas eu não estou olhando o exterior, eu olho o interior. Não estou achando plenos, completos. Mas presta bem atenção, que eu sou essa fonte, essa plenitude de Deus. E se você prestar bem atenção, tem tempo ainda. Nunca é tarde, irmãos. Nunca é tarde. Tem tempo. Tem tempo. A história nos conta, a Bíblia nos conta que Nabucodonosor, um homem tão arrogante, mas na sua arrogância Deus o humilhou. E naquela humilhação ele pôde reconhecer que somente Deus é o Deus verdadeiro. Talvez você conheça gente, eu conheço gente de tão arrogante, confiou tanto nas riquezas, mas que agora, não tendo nada, mas não consegue ainda olhar para o Deus Criador dos céus. Mas, irmãos, Jesus não está falando aqui para gente que não conhece. Jesus não está falando uma mensagem para o Império Romano, para o mundo do século 21. Jesus está trazendo uma mensagem para nós. Porque, infelizmente, nós que somos o povo de Deus, temos o imenso poder de transformar os mecanismos de defesa e de segurança e de estabilidade em ídolos, confiarmos tanto neles que nos tornamos arrogantes e morremos. Por isso Jesus diz assim: eu sou aquele que é a plenitude. E sendo essa grande plenitude de Deus, ele fala: consolida, consolida, vigiem, consolidem o resto. Tem vida de Deus aí dentro, tem vida, tem presença, tem Espírito, tem palavra de Deus aí dentro. Então não deixa morrer esse negócio, consolida. Jesus não está falando assim, coloca a última pá, de areia para enterrar logo o defunto e acabou-se. Não é isso não. Jesus está falando consolida, porque ele está dizendo assim: ainda tem vida de Deus aí dentro. Se arrependam e me busquem, porque ainda há esperança, ainda há salvação aí dentro. Está embrutecida, está querendo morrer, está apático, se apaixonou demais pelas coisas ao redor, mas ainda há vida de Deus aí dentro. Consolida, traz de volta esse negócio. Se arrepende, porque eu sou a fonte da água da vida. É por isso que ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens ouvido. Lembrem-se. Uma palavra, é um verbo tão presente na Bíblia, irmãos. No Pentateuco, Moisés, quando pregava ao povo de Deus, vindo a mensagem de Deus, esse verbo foi tão usado. Lembrem-se. Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembrem-se de onde vocês caíram. Jesus está falando para a igreja de Sardes assim: lembrem-se, traga à memória o que você já recebeu de Deus, traga à memória o que vocês já ouviram de Deus.
Tragam à memória as coisas que existem aí dentro do seu coração, que vieram não daquele balde que secou, que é a nossa história, mas que vieram da fonte da água da vida. Lembrem, guardem esse negócio no coração, fortalecem para que esses canos sejam desentupidos e a água da fonte de vida possa jorrar dentro de nós como fonte para o mundo. Esse é o avivamento. Hernandes Dias Lopes escreveu um livro sobre avivamento muito antigo, eu li já faz tanto tempo, eu não vou nem dizer, que eu estou me sentindo muito velho. No último capítulo ele escreveu contando a história de uma cidade de Minas Gerais. Essa cidade, ela foi diagnosticada com um bocado de doença e descobriram que o problema era a água da cidade, uma cidadezinha de interior pequena. E quando foram lá na fonte e foram cavando ali para abrir os canos, descobriram que lá na fonte tinha tanto rato morto, tanto rato entupindo os canos, e a água que ia para a cidade e abastecia a cidade toda estava contaminada. Hernandes Dias Lopes, falando sobre aquele exemplo, diz: assim muitas vezes é na nossa vida e na nossa história. Nossa, porque essa mensagem, como falei, não é assim aos membros, aos tantos membros da Igreja Presbiteriana das Graças. Jesus, toda vez que você lê as 7 cartas, Jesus vai falar com você, vai falar comigo. E talvez aqui em nosso meio tenhamos as 7 cartas tudo junto. E muitas vezes dentro do nosso coração está as 7 cartas também tudo junto. O que acontece é que Hernandes fala a respeito desse exemplo que Jesus está falando em Sardes. Tem algo morto aí dentro de você e de mim. E o avivamento é justamente a água, Jesus, que é os 7 Espíritos de Deus, fazendo com que essa água desentupa os canos da nossa alma e possa jorrar de dentro de nós como água, como fonte de vida, é o que ele diz. Porque sempre há um remanescente, sempre há. E a esse remanescente que Jesus está falando, tem vida de Deus aí dentro. Consolida, traz, desentope os canos, para de ficar buscando água onde não tem, para de buscar satisfação e glória onde não tem. Às vezes é o passado. Para de ficar olhando para o teu passado como se ali tivesse glória, porque não tem mais, secou. Para de olhar para o que você construiu de estabilidade e segurança, as grandes muralhas e fortalezas, como se isso tivesse alguma coisa, porque não tem. Para você que é jovem, está começando a vida, entrando na faculdade, para de acreditar no que essa turma fala aí fora. Os professores falam para você na escola, na faculdade, para de acreditar nesse negócio de que se você construir, desenvolver, você vai ser alguém na vida. Não vai! Porque justamente as coisas que construímos para trazer segurança e estabilidade podem se tornar grandes armadilhas e muitas vezes inimigos da nossa fé, da fonte da água da vida. É por isso que Jesus fala, veja o versículo 4, ele diz assim: tens contudo em Sardes poucas pessoas, é um remanescente, eles não contaminaram as suas vestiduras, e eles andarão a partir da fonte da água da vida, andarão a partir do sangue do Cordeiro que tira todo o pecado, eles andarão com as vestes brancas e santificadas na minha presença. Ao vencedor, a promessa de Jesus é de que há uma igreja como a de Sardes, que vivia acomodada, até porque não tinha tanta perseguição do Império Romano dentro de Sardes. Mas Jesus fala: o vencedor é o vencedor, ele terá vestiduras brancas. A dignidade da sua vida não estará nas fortalezas que ele criou, mas no sangue que Jesus derramou na cruz, que nos limpa de todo pecado.
ao vencedor, eles terão as suas vestes brancas. E Jesus diz uma coisa que deixa muita gente em confusão. Ele fala: de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Isso não implica dizer que o nome do livro da vida poderia ser apagado. Jesus está usando uma linguagem própria do Império Romano. O Império Romano, quando uma pessoa era desleal ou infiel, o Império Romano apagava o nome daquela pessoa dos seus livros. Você sabe que antigamente era livro, tudo catalogado, os nomes, a história, os censos da história da humanidade. Ele fala, o Império Romano apagava o nome de um cidadão romano que era desleal e que era infiel. Irmão, Jesus está dizendo: o nosso nome nunca poderá ser apagado do livro da vida. É o que Paulo falou a Timóteo, dizendo assim, usando as palavras como que Jesus falando: se eles forem, ainda que eles sejam infiéis, eu porém serei fiel o tempo todo. Jesus diz que de modo nenhum o nosso nome poderá ser apagado. E ele ainda fala mais: sou eu que na presença de Deus vou chamar você pelo nome. E o que nos dá maior dignidade na nossa história não é a fortaleza, não são as seguranças, não são os projetos humanos, não é a nossa própria história, mas o que nos dá maior dignidade na nossa vida é justamente o que Jesus fala como uma promessa. A nossa dignidade está em termos as vestes brancas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. A nossa dignidade está de que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo olhou para nós, nos amou, escreveu o nosso nome no livro da vida. E Ele está falando aqui: nada, eu de modo algum apagarei o seu nome desse livro da vida. Ainda que sejamos infiéis, Ele será fiel até o fim. E a nossa dignidade está de que quem vai proclamar o nosso nome, confessá-lo, não são as nossas realizações. Salomão diz assim, de forma muito clara: você vai produzir um bocado, você vai ser conhecido um bocado pela sua geração, mas outra geração vai nascer e não vai nem lembrar mais o seu nome, nem o meu. E é verdade, irmão. Mas Jesus vai sempre lembrar do nosso nome. Por isso que Ele diz: eu confessarei o teu nome diante de meu Pai. Eu vou chamar você pelo nome e vou dizer: venha, bendito de meu Pai, você é bem-vindo aqui. Por isso que a repreensão é: se arrependa, lembra-te, não cai nessa armadilha, lembra-te, volta, guarda, busca a Ele que é a plenitude de Deus e que governa a sua igreja. Ele tem nas mãos as 7 estrelas e Ele é a plenitude de tudo que nós precisamos para nos satisfazer no Senhor. Queria chamá-lo para a gente orar. Feche os teus olhos, por favor. Queria convidar o grupo de louvor aqui à frente também. Mas quem sabe você hoje não quer dizer isso para Deus? Ezequiel, no capítulo 37, Deus levou o profeta a um lugar terrível. O lugar era um vale de ossos secos. Deus falou para o profeta Ezequiel para ele pregar. Prega. E enquanto Ezequiel pregava, aqueles ossos secos começaram a bater, o Espírito pairou sobre aquele lugar, eles começaram a ser restabelecidos, restituídos, restaurados, tiveram carne, se levantaram, e o fôlego de vida estava ali.
Jesus falou para a igreja de Sardes que estava morta e morrendo. Certamente morrerás, como no Éden, morrendo morrerás. Ele fala para essa igreja que estava morrendo e morta, dizendo: eu sou a fonte de água da vida, eu sou a fonte de dignidade para você. Homem de Deus, mulher de Deus, nós não precisamos de nada, nós temos a fonte. Quem sabe o Espírito não quer trazer esse avivamento ao seu coração. Você está aqui hoje e não conhece Jesus, mas quer dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu passei a vida confiando em mim mesmo, mas essa minha fortaleza ruiu, acabou, e é o Senhor a fonte de dignidade para lavar as minhas vestes e para proclamar o meu nome na presença do Senhor. Você pode fazer isso em oração, no seu lugar, no seu coração. Ore ao Senhor, irmão. Clame que Deus avive, que Ele desentupa os canos da nossa alma e essa água venha a jorrar dentro de nós.